Hoje, nesta manhã, nós vamos falar sobre oração. E algo tão, podemos dizer assim, tão normal, tão corriqueiro, mas tão importante, tão essencial na nossa vida cristã. Eu gostaria de falar nesta manhã. É um ano de maravilhas. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. Nós temos que nos colocar mais e mais intensamente em oração, crendo na ação sobrenatural de Deus. Nós vamos orar nessa hora. Nós vamos falar com Ele, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa manhã. Obrigado, Deus, pelo carinho, o cuidado do Senhor, Deus, para com as nossas vidas. O Senhor tem sido tão bom, Senhor Deus. Tem sido, Deus, um refúgio, uma fortaleza, o socorro bem presente em todos os momentos, Deus. Não existe, ó Deus, momento algum, Deus, que o Senhor se isenta da nossa vida, da nossa caminhada, Deus, mas Tu estás conosco, trabalhando, Deus amado, operando, Deus, com poder e com autoridade, Deus, em nós e por meio de nós, Senhor. Ó Deus, nós queremos Te pedir neste momento, Deus, nesta manhã, graça, sabedoria, Deus, para nós falarmos um pouco, Deus, a respeito desse tema que é tão importante, Deus, tão essencial na nossa vida cristã, Senhor. Oração, Senhor. Ó Deus, nós queremos Te agradecer, Te louvar, Deus. Abre os corações, aquieta os corações, ó Deus, para que estejam, Deus, neste momento, Deus, atentos, Deus, a ouvir o que o Senhor que deseja falar, Senhor. Usa, Deus, como instrumento, levando cativo todo pensamento ao comando de Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler um texto base, é o texto que nós vamos estar estudando nesta manhã. Eu gostaria que você abrisse, você deixasse esse texto aberto. Nós vamos ler outros textos, nós vamos andar por alguns outros textos da Bíblia, mas esse texto é um texto essencial e primordial que nós gostaríamos de estar falando. Amém? Mateus capítulo 6, no verso de número 6. Mateus capítulo 6, no verso de número 6, diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e faz o quê? Fechada a porta, orarás a teu Pai, e este que está em secreto, que te vê, Ele te recompensará. Amém? Oração, oração, algo de essencial e fundamental na nossa vida cristã. Nós usamos esse texto do Novo Testamento, é o momento ao qual Jesus está ali instruindo os seus discípulos a essa prática. Há uma prática que deveria ser normal e corriqueira na vida cristã. Então Jesus está dando a eles uma orientação e logo em seguida, mais adiante, no verso 9, ele dá um modelo tremendo de oração. Nós não vamos nos ater neste modelo tremendo, que é a oração do Pai Nosso, que é discorremos pontos tremendos aqui na oração do Pai Nosso, mas eu gostaria que você tivesse isso no seu coração, oração. Deus está nos convocando a este momento de oração. Tu, porém, quando orares. Amém? Tu, porém, quando orares. Que haja no seu coração esse desejo intenso. Aí eu estudando esse texto, e Deus falando ao meu coração, fui lá num texto muito conhecido do Antigo Testamento. Pode deixar fixo esse texto aqui. Lá em Jeremias, no capítulo 33, no verso 3. Quando Deus disse a Jeremias: clama a mim, Jeremias, eu vou te responder, eu vou te anunciar, Jeremias, coisas grandes, coisas ocultas que tu não sabes.
né? E este texto é um texto que está contido lá no Antigo Testamento, e eu procurei saber um pouco a respeito, para entender um pouco por como Deus estava falando com Jeremias, o porquê dessa convocação, e quem era Jeremias. E aí eu fui ver alguns textos ali, a gente vê que Jeremias foi um profeta, que foi usado tremendamente por Deus. Jeremias, ele nasceu no momento mais crítico do reino ali de Israel, quando o rei Manassés, um dos reis mais terríveis, né, que existiu no comando da nação, estava reinando. Então, neste momento de tanta dor, de tantas coisas terríveis acontecendo, Jeremias nasce. Então eu fico imaginando que naquele momento de adversidade, esse rei foi tão terrível, o rei Manassés, que ele chegou a queimar os seus filhos, né, num culto a um Deus, né, um Deus pagão, de repente matando, levando seus filhos ali à morte. Então Jeremias, ele é apresentado ali pelos seus pais, certamente instruído, houve todo um momento de instrução, de orientação. Então os dias os quais Jeremias nasceu, ou os dias os quais Jeremias estava sendo instruído na palavra de Deus, não são dias diferentes dos nossos dias, dos dias nos quais nós estamos passando. Então eu quero que você entenda, a luta, a dificuldade sempre existiu, os obstáculos também sempre existiram. Os momentos de luta, né, sobre a nação de Israel estavam existindo ali naquele momento, como hoje nós vivemos dias terríveis, né? E a palavra de Deus é muito clara quando ela fala disso. Ela diz assim, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Esses tempos difíceis falam de tempo de dificuldade no lar, tempo de dificuldade na nação, tempo de dificuldade na igreja. Então quero que você entenda, nós estamos num campo de batalha. E Jeremias estava ali sendo gerado, sendo apresentado a este mundo, num campo de batalha, numa luta espiritual, porque as lutas nossas são espirituais. Nós oramos e conquistamos as vitórias nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades, contra ossos espirituais do mal nas regiões celestiais. Então eu quero que você entenda, este combate sempre houve, e na época de Jeremias, ele passa por este momento, em que este rei terrível está ali reinando, e ele está sendo instruído pelos seus pais, pelos aqueles que estavam próximos, a respeito da lei do Senhor, daquilo que o Senhor tinha para a sua vida. Você pode ler ali na sua casa, 2 Crônicas, não precisa abrir, 2 Crônicas do capítulo 33 ao 36, você vê esse relato, né, do período de Manassés. Logo em seguida, com a sua morte, vem o seu filho Amon e começa a reinar, também de uma maneira tão terrível ali, e ele é morto, é deposto, e de repente vem logo em seguida, né, Josias, né, como um rei, como um bálsamo da parte de Deus, mas com 8 anos de idade, Josias começa a reinar, logicamente, com tutores, né, pessoas que estavam instruindo Josias, né, na lei do Senhor ali, orientando até que ele chegasse à idade madura, a idade que ele pudesse reinar e governar ali a nação de uma maneira correta. Então, em todo esse processo, Jeremias estava sendo instruído pelo Senhor, estava sendo orientado pelo Senhor. Então, os tempos de dificuldades eram tempos difíceis. Então, quando ele recebe essa palavra da parte de Deus, quando Deus diz a Jeremias: Jeremias, clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar, Jeremias, coisas grandes, coisas ocultas que você não sabe, né? Então, com a morte de Josias reinou 31 anos. Então, quando Josias reina, acaba o reinado ali, o seu reinado, depois de 31 anos, ele é morto, e ali vem o outro rei que assume o comando, né, dali da nação. O rei Joaquim, ele passa a comandar, e neste momento em que ele passa a comandar, esse rei Joaquim era um rei explorador, era um rei oportunista. Então, neste momento, começa
o ministério profético, o ministério a qual nós vemos escrito ali no livro de Jeremias, né, os relatos de Jeremias, as revelações proféticas de Jeremias começam a ocorrer neste momento, após a morte do rei Josias. Então quer dizer que em todo o trajeto da história, Deus estava trabalhando na vida de Jeremias, em todo o trajeto da tua vida e da tua história, e da história da nossa nação, Deus está trabalhando através da sua vida, da sua família, da nossa igreja, que certamente nos dias atuais estamos fazendo história, estamos escrevendo uma história, como a história de Jeremias estava sendo escrita. E naquele momento ele se levanta e traz uma palavra de juízo, traz uma palavra de repreensão da parte de Deus. E Jeremias diz de uma maneira muito clara, de uma maneira profética, ele diz assim, que viria um rei que estaria dominando ali aquele povo. Ele estava falando de Nabucodonosor, que estaria vindo, estaria levando o povo ao cativeiro. Então neste momento, Jeremias passa por este momento. Então este momento é muito expresso ali, através dos relatos de Jeremias, através do livro de lamentações de Jeremias. Ele está ali no cativeiro, no momento de adversidade. Então quer dizer para você, meu amado irmão, no momento da luta e da adversidade, Deus quer falar, Deus quer trazer algo ao teu coração, algo grande e oculto que você não sabe. Eu não sei qual a luta, qual a dificuldade, qual o momento a qual você esteja passando, mas Deus tem algo a revelar ao teu coração neste momento. Não desanime, mas se coloque em oração, meu amado irmão, se coloque diante do Senhor, buscando ao Senhor, buscando a orientação devida do Senhor, para este momento. Ele não te deixa, Ele não te abandona de maneira nenhuma, porque a palavra de Deus diz assim, que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, de tudo quanto nós temos pedido ou pensado, meu amado irmão. Fala dessa prática da oração, fala deste momento de oração, meu amado irmão. Não abandone. Então Jeremias estava neste momento expressando diante do Senhor: eu quero, Deus, eu quero conhecer essas coisas grandes, essas ocultas que o Senhor quer revelar. Então, voltando lá em Mateus, no capítulo 6, nós vamos entrar no nosso momento de oração, no nosso momento de aprendizado, o que Deus quer nos ensinar, o que Deus estava querendo nos ensinar, o que Jesus, o mestre, que é mestre sobre todos os mestres, estava querendo orientar ali os discípulos, e o que o mestre está querendo nos orientar hoje, meu amado irmão. E ele diz assim, olha, tu porém, quando orares, entra no teu quarto. Eu quero que você agora se detenha nessa frase, nessa primeira frase. Tu, porém, quando orares. Tu, porém, quando orares. Então, em primeiro lugar, eu quero falar de oração como algo pessoal, como algo intransferível. Você não pode passar essa responsabilidade a outra pessoa. Às vezes nós atendemos muitos casais, e às vezes o casal se detém naquele ponto: olha, o meu lar está assim, está bem, a minha esposa tem orado. A responsabilidade não é só da sua esposa, a responsabilidade é conjunta, é intransferível, é pessoal. Os meus filhos estão tão bem, meu marido é aquele que ora, só o meu marido não. Meu irmão, devemos ter essa responsabilidade pessoal, e ela é pessoal e ela é intransferível. Deus passou essa responsabilidade para você, Deus passou essa responsabilidade para a minha vida, meu amado irmão. Então eu vejo que quando nós vemos neste foco, quando nós olhamos de uma maneira mega, e quando nós trazemos para uma maneira mais próxima, nós começamos a olhar, né, no foco correto. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar comigo? Por isso que o Senhor diz, nesse momento de relacionamento pessoal e intransferível: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Entra no teu momento de oração.
Deus nos dá 24 horas. Dentre essas 24 horas que Deus nos dá, se você fizer a conta, é muito simples, você vai obter 1440 minutos que Deus nos dá durante o nosso dia. E foi feita uma pesquisa, a igreja brasileira ora em média, somando tudo e dividindo, se soma 20 dias e divide por 20, essa é a média, 2 minutos por dia. E quando eu vi essa pesquisa, eu falei, Deus, eu vou fazer um levantamento da minha oração nessa semana que passou. Aí eu fui colocando. Meus irmãos, eu fiquei com vergonha. Porque havia alguns momentos que eu orava muito, mas havia alguns momentos que eu orava pouco. Havia alguns momentos que as atividades, a correria, tantas coisas tomavam conta. O cansaço, N situações que são situações que são normais, que está dentro da nossa humanidade, mas Deus nos dá 1440 minutos diários, e Ele nos pede um momento de oração, um momento de relacionamento com Ele. E aí lá no final do ministério de Jesus, um pouco antes de ir para a cruz do Calvário, lá em Mateus 26, 40, Jesus está ali com os 3 discípulos, ele tinha 12 discípulos, mas de repente os 3 mais próximos, que estavam com ele em tantos momentos, né? No momento da transfiguração, no momento em que Jesus estava num outro local, dentro do barco, ele estava ali junto, mas neste momento, no Getsêmani, os 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, estavam ali juntamente com Jesus. E aí Jesus deixa os 3 ali e vai um pouco mais adiante e começa a orar, e começa a se colocar diante do Senhor, e diz a palavra de Deus, quando ele volta, ele encontra os 3 dormindo. E aí o que ele diz? Vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora? Nem uma hora? Então esse texto ele saltou já de um tempo para cá, de uma maneira tão forte no meu coração, quando eu falei, Deus, eu tenho colocado muitas vezes, eu tenho 34 anos que eu ando com Jesus, e eu sempre coloquei esse texto, ou coloquei esse momento de uma hora, como o ápice na minha vida de oração. Quando eu olhei aquele texto, meu irmão, depois de 34 anos, eu olhei e falei, Deus, o Senhor não está vendo o ápice, o Senhor está vendo o fundamento, o Senhor está vendo o mínimo, quando o Senhor diz, nem uma hora, eu te dou 1440 minutos. Você não consegue dispor desses 1440 minutos, 60 minutos, em que você possa querer ter intimidade e relacionamento comigo? Meus irmãos, eu comecei a chorar. Eu comecei a ver o quão miserável eu sou. E aí Deus começou a ministrar o meu coração, e eu estou falando com você daquilo que Deus tem falado ao meu coração, dessa responsabilidade que o mestre está falando, oração. Esse momento de oração, como algo prazeroso, quando nós temos prazer de estar com alguém, nós queremos ouvir o que aquela pessoa quer falar conosco. Quando nós amamos alguém, ou nós nos interessamos por alguém, nós queremos ter prazer de estar junto com aquela pessoa. E quando nós não conseguimos ter esses momentos de oração com o Senhor, meu irmão, em outras palavras, nós estamos dizendo, Deus, existem outras situações, existem outras pessoas que são mais importantes do que o Senhor na minha vida. E aí eu comecei a ver, eu falei, Deus, o meu dia já está tão cheio, de atividades, e como eu vou fazer? Como eu vou fazer? E aí Deus está fazendo algo comigo, eu tenho arrumado um horário para que eu possa orar, falar com Deus, de uma maneira pessoal, e Deus vai colocar no seu coração, não vai ser o meu horário, vai ser o seu horário com Deus, vai ser o seu momento com Deus. Não um momento de acusar, de colocar, mas um momento de dizer, Deus, eu falei para Deus, Deus, me ajuda, me toma pelas tuas mãos, Deus, e me conduz a este momento, porque eu não consigo, todas as coisas, já começo a orar, já tenho uma coisa para ver, outra coisa para ver, é coisa de casa, é coisa da igreja, é coisa dos meus ministérios aqui na igreja, é coisas da família,
né? Da família, que eu estou falando ampla, porque eu tenho 8 irmãos, então atrás desses 8 irmãos, cada um tem a sua mulher, cada mulher tem os seus 2 filhos, porque a gente vai crescendo, vai ampliando. E os problemas, eles vão ampliando também. Mas, meu irmão, se você não parar e não buscar no Mestre, essa orientação a qual ele está dizendo, lá em Mateus 6, no verso 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, tenha este momento pessoal. É muito legal, acho maravilhoso, o homem e a mulher que conseguem orar juntos. Eu já orei muitas vezes junto com a minha esposa, mas meus horários são totalmente diferentes do dela. Meus horários são totalmente diferentes, até biologicamente dizendo, porque eu levanto mais cedo, eu tenho um pique mais cedo para fazer as coisas, e ela é o contrário. Então eu não posso colocar um fardo sobre ela e falar, não, você tem que orar no mesmo horário que eu tenho que orar, porque, meu irmão, é incoerente. Eu não quero trazer fardo sobre o seu coração, eu quero te estimular a esta prática de oração, a essa prática que é pessoal, é intransferível, essa prática que vai fazer com que haja equilíbrio na tua vida. E esse equilíbrio vai fazer com que os sentimentos surjam, mas não é os sentimentos que vai fazer com que você se mova. Não, de maneira nenhuma. Mas o Senhor vai falar coisas tremendas lá no seu coração. E você vai externar coisas, certamente vão ser externadas coisas, mas lá dentro começa um trabalho de Deus dentro do seu coração. E aí o Senhor começa a falar ali com os seus discípulos, e Jesus está falando dessa prática, Ele está ensinando os seus discípulos sobre essa prática correta da oração. Jesus coloca esse momento como um momento, pessoal, como eu falei. Então a igreja estava sendo orientada ali, porque a igreja estava surgindo, meu amado irmão. A igreja ali em Cristo Jesus estava surgindo nas suas bases mais remotas e nos seus fundamentos mais precisos, e esses fundamentos não podem ser retirados da nossa vida cristã. E este fundamento, eu estou falando de oração. E quando eu falo de oração, eu estou falando de oração. Ah, mas eu tenho que ler a palavra. Eu estou falando de oração. E tem que haver o equilíbrio entre as duas partes. Eu estou falando de oração. Depois a gente pode falar de palavra, de meditação nessa palavra de noite. Estou falando de oração, que vai te levar a essa prática, que vai te levar a discipular, que vai te levar a evangelizar, que vai te levar a orar por pessoas, que vai te levar a ser bênção na vida do outro. Mas em primeiro lugar, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fala com o Senhor, tem este momento de intimidade, este momento de relacionamento com Deus. A oração vai te levar a essa tomada de posição, que vai resultar em atitudes expressas, atitudes que vão ser vistas, observadas por outros, Então, os frutos vão surgir. Então, Neemias, agora, deixa esse texto aqui, anotadinho, põe lá a marquinha nele, lá o papel. Vamos lá para Neemias, no capítulo 1, no versos 6 e 7. Neemias, ele expressou isso no momento dele de oração. Ele estava ali vivenciando todo o momento do cativeiro. Ele não estava cativo ali no momento da miséria que o povo estava passando, não. Ele estava dentro de um palácio, ele tinha um cargo remunerado, ele tinha uma posição, Então ele era um homem privilegiado. Talvez você esteja nessa mesma condição. A sua família é uma família privilegiada, você é uma pessoa privilegiada, mas, meu irmão, não olhe para a sua vida como olhando para o seu umbigo, olhe de uma maneira mais ampla. Faça como Neemias, quando ele abre ali, Neemias capítulo 1, no verso 6, ele abre o coração e diz assim: Deus, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos, Deus, para acudires à oração do teu servo, que hoje eu faço,
pessoal, cotidiano, rotineiro. Então ele pega, ele ora ali, ele diz assim: eu faço a tua presença dia e noite. Então, quando nós falamos desse momento de oração, e quando Jesus fala dessa prática de oração, que nem uma hora vocês conseguem orar comigo, eu estou falando dessa prática que pode fazer com que você até dilua esse momento em outros horários, mas que você esteja assim parando o teu coração para ouvir a orientação da parte de Deus em relação aos teus filhos, em relação à tua casa, em relação ao teu trabalho, em relação aos seus ministérios, em relação àquilo que Deus tem para a sua vida, planos e projetos de Deus a curto, médio, longo prazo. Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo para a sua família, e Neemias estava vivenciando isso, e ele diz assim: Deus, eu estou diante do Senhor hoje, me colocando diante do Senhor, e eu te peço, Deus, que os ouvidos do Senhor estejam abertos ao meu clamor, Senhor, à minha oração, Senhor, porque hoje, neste momento, eu faço confissão, eu coloco a minha vida diante do Senhor, eu quero pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados. Então começa essa prática de oração, meu irmão, não num campo de combate somente para orar e interceder pelos outros. Comece essa prática, em primeiro lugar, orando pela sua vida, colocando a tua vida diante do teu altar, assumindo os teus erros, aquilo que você tem errado, pecado, não transferindo para o outro a responsabilidade. Eu fiquei chateado, amargurado, porque o outro me provocou. Meu irmão, ande em espírito, e jamais você vai cumprir as vontades da carne. Deixe que o Espírito Santo de Deus comande a tua vida, comande este momento de oração, e Ele vai fazer com que algo ocorra como ocorreu na vida de Neemias. Ele orava por ele orava pela condição dele, pela condição do povo, e aí Deus começou a colocar no coração dele como é que estava o coração do povo lá, cativo, o povo que estava lá, agora saindo do período de cativeiro, indo para um processo de restauração. Eu creio que nesta manhã lares serão restaurados, eu creio que nesta manhã vidas serão restauradas, estão sendo restauradas para a glória de Deus. Mas Deus conta conosco, Deus conta com você neste processo de restauração. Fale menos e ore mais. Se coloque diante de Deus como um combatente em oração, em favor desta causa, e você vai ver milagres ocorrendo de uma maneira tremenda, os céus sendo abertos e algo sobrenatural ocorrendo na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. E foi isso que ocorreu com Neemias, lá em Neemias no capítulo 2, no verso 17 e 18, ele abre o coração e ele diz: Deus, o Senhor está vendo a miséria em que estamos vivendo, que Jerusalém está vivendo, estamos assolados, as portas estão queimadas. Então ele começou a olhar e ver a necessidade, ele começou a olhar e ver que o povo estava passando pelo momento de adversidade, mas o inimigo é tão astuto, ele coloca muitas vezes no nosso coração a necessidade, mas ele faz muitas vezes com que nós nos percamos na necessidade, e ficamos sem direção, correndo de um lado para o outro, e não planejamos muitas vezes o combate, e saímos derrotados do combate. Mas Deus nessa hora, meu amado irmão, Ele quer te levar a este momento de relacionamento pessoal intransferível. É você, é você, é você que Deus estava convocando para orar por este motivo. Você pode até convocar outra pessoa, ou outras pessoas da sua família, mas já houve situações da minha família, que eu falei: Deus, de novo, só eu orando por essa situação. Deus falou assim: eu estou usando você, preparando você, outros vão ser levantados, mas hoje é você. E aí eu mudei o foco, parou de ser algo penoso, algo
que trazia no meu coração um peso, um desânimo, para algo motivador, para algo a qual eu coloquei num posicionamento de oração e estou vendo as respostas do Senhor. Lá em Neemias, no capítulo 2, no verso 17, diz assim: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém está assolada, as portas são queimadas. E aí, o que Neemias disse? Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, deixemos de ser vergonha. E aí, então, o que o povo respondeu? Nós vamos nos dispor, e nós vamos edificar. E aí, as mãos foram fortalecidas para a boa obra. Eu queria que pessoas entraram aqui nesta manhã, sem forças para prosseguir neste combate. Mas, o que o Senhor diz? As mãos serão fortalecidas para a obra. Levante a tua mão. As tuas mãos serão fortalecidas para a obra, a qual Deus tem colocado em oração. Deus vai fortalecer os teus joelhos vacilantes. Se coloque, meu amado irmão, pode abaixar as mãos. Deus vai fazer isso de uma maneira tremenda. Você vai ver coisas tremendas ocorrendo. Neemias viu isso, e é tão interessante porque ele fortalece, né, o povo, ele se junta ao povo neste combate, e as coisas começam a acontecer de uma maneira tremenda. E aí, nós vemos também lá no livro de Isaías, Deus falando com o profeta Isaías, e Deus dando a ele a orientação devida, quando lá em Isaías 58, Deus diz assim para ele: clama a mim, Isaías, a pleno pulmões, não detenhas, ergue a tua voz, clama a mim. Deus está convocando agora Neemias a este combate. Deus está convocando Neemias a esta luta, este combate de oração. E lá no verso 9 do capítulo 58 de Isaías diz assim: então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás por socorro e Ele te dirá: eis-me aqui. Eu quero dizer, meu amado irmão, que este Deus, que tem colocado no teu coração esse desejo de orar, de clamar a pleno pulmões por essa situação, Ele está dizendo também: eu estou ao teu lado, eu estou com você, dando a força devida para o combate. O Senhor te responderá, e o Senhor gritará por socorro, e o Senhor te dirá: eis-me aqui. O Senhor está dizendo, Ele está aqui, Ele está com você neste combate, meu irmão. Tome isso como algo na tua vida diária, de oração, entendendo que, em primeiro lugar, oração é isso, é algo pessoal e é algo intransferível. Você não pode passar essa responsabilidade para o outro, porque o outro também tem a sua responsabilidade de oração, mas a sua responsabilidade é sua. A sua, Valéria, é sua. Não pode passar para ninguém. Não pode. Ninguém pode. Eu não posso passar a minha responsabilidade para outros. Não posso. É minha. Com alvos específicos que Deus tem colocado dentro do meu coração. A respeito da minha família. Outros podem orar pela minha família. Mas, meu irmão, Deus, desde a minha conversão, tem me colocado como alguém de oração pela família. E já são mais de 34 anos. Tem horas que tem momentos que você fica desanimado com algumas coisas, com algumas situações. Tem momentos que as coisas melhoram e eles começam a tomar alguns posicionamentos, depois deixam de tomar. Eu falei, não, eu não me movo por sentimento, eu não vou me mover por situações, mas pelo Deus que comanda todas as coisas. Max Lucado disse assim, que o segredo não está naquele que ora, mas naquele que ouve as orações, ou responde às orações.
Graças a Deus por isso. O segredo está nele, que ouve a oração, que move, meu amado irmão. Ele vai fazer coisas tremendas na tua vida. Ele vai fazer coisas tremendas no teu lar. É um ano de maravilhas, é um ano da ação sobrenatural de Deus. Começa a orar: Deus, maravilhas, maravilhas no meu lar, na minha casa. Mas a segunda coisa que eu quero falar é que oração também é este momento de intimidade. É este momento de intimidade. Mateus capítulo 6, agora, do verso 6 ao verso 9. Quando ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Oração fala disso, fala de intimidade. Quando o Senhor disse lá aos discípulos, ensinando e orientando: entra agora no teu quarto. Entra agora no teu quarto, fechada a porta do teu quarto, fala com teu pai em secreto. Teu pai que está em secreto, ele vai te ouvir, ele vai te recompensar. E aí ele dá um modelo de oração, começando com: Pai nosso que estás nos céus, mostrando o comando maior vem dele, de uma maneira tremenda. Então Jesus estava falando de um nível maior de intimidade. Jesus estava falando de um nível maior de intimidade, que começa, meu amado irmão, na nossa casa. Um nível maior de intimidade que começa na nossa casa, no nosso quarto, e vai atingir um nível maior, que é os céus. Jesus está falando desse momento de intimidade. Quando o salmista, lá no Salmo 121, no verso 1 e 2, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Esta era a pergunta que ecoava no coração do salmista. E aí ele responde mesmo, dizendo assim: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. É essa certeza, é essa convicção, meu amado irmão, que o nosso socorro não vem das circunstâncias, nem das situações, vem do alto, vem do comando maior. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, tu estás nos céus, e é dos céus que tu vais trazer a resposta devida. Mas tudo isso começa onde? Entra no teu quarto. Entra na tua intimidade, fala com teu pai em secreto. As pessoas estão se expondo de uma maneira tão terrível hoje em dia. Eu já falei isso nos cultos, já falei em outros. Às vezes expõe a sua própria vida, a sua própria deficiência, debilidade, dificuldade, angústia. Abre a vida no Face e não abre a vida para Deus. E não abre a vida numa intimidade com Deus. Gente, eu uso o Face, mas eu não uso para isso. E não aceito quem usa isso. Se você está usando, revê os teus conceitos. Está errado. Use para ser um estímulo, para abençoar, não para fofocar, não para criticar, não para expor, né, a tua dificuldade, o teu pecado. Não. Isso você vai entrar na tua casa, no teu quarto. Você vai fechar a porta do teu quarto. Você vai falar com teu pai em secreto. Eu te estimulo nesse dia a chegar na tua casa e fazer isso. Não precisa falar muito. E você vai ver o que Deus vai falar com você. O que Deus está falando com você, Ele quer continuar falando. Fecha a tua boca, tua boca tem falado tantas coisas que tem levado, né? Descrédito, ansiedade no teu coração. Entra no teu quarto, fala com Deus. Quantas vezes no meu relacionamento familiar, no meu relacionamento conjugal, eu quero falar, porque eu sou a boca, infelizmente eu sou a boca, eu falo.
E aí o que acontece? Eu quero falar na hora errada, né? E quero que a minha vontade prevaleça na hora errada. E às vezes eu vou para o quarto, falo com Deus, e ali Deus quebra o meu coração, tem quebrado o meu coração. E aquilo que precisa ser resolvido lá fora, ele é resolvido no tempo certo, da maneira certa. Não na hora em que eu queira, o que eu ache conveniente, mas a hora do Senhor, e a hora dele é melhor. E é isso que o Senhor está falando, meu irmão, desse momento de intimidade na oração. E nesse momento de intimidade na oração, certamente nós vamos enfrentar obstáculos, nós vamos enfrentar oposições, meu amado irmão. E quando nós falamos de Neemias lá, no ponto anterior, Neemias também enfrentou opositores. E os opositores externos estavam lá em Neemias capítulo 4, não precisa abrir. Tobias e Sanbalates vieram e tentaram se opor, e tentaram trazer descrédito, né, a Neemias. E lá em Neemias 4:1 diz assim: tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu. Eu quero dizer, meu amado irmão, que os opositores, os obstáculos vão surgir de uma maneira externa, mas eu quero que você entenda, você vai vencer esses obstáculos externos, mas antes, existem obstáculos internos que precisam ser vencidos. Vença os obstáculos internos e você vai ter forças para vencer os externos. Vença, e é isso que Deus estava falando. Certamente outros inimigos internos surgiram para tentar impedir o avanço de Neemias. Talvez a incredulidade, será que Deus está falando? Talvez o desânimo, talvez outras situações vieram ao coração dele, mas Deus falar com esse povo nos trouxeram para este local aqui, eu não quero. Talvez amargura, falta de perdão no coração de Neemias. Neemias talvez precisava ser restaurado. Ele venceu esses inimigos, certamente. E aí quando ele ora, ele vê a dificuldade do outro, ele vê a miséria do outro. E misericórdia é isso, é sentir a miséria do outro dentro do nosso coração, é misericórdia. Córdia, coração, miséria. É sentir a miséria dentro do coração. É quando eu olho para a necessidade do outro, e eu não olho de uma maneira, né, indiferente, mas eu coloco-me como participante também da necessidade do outro. O que eu posso ajudar? Talvez eu não possa ajudar da maneira que a pessoa queira, mas eu posso ajudar. Deus tem dado dons e talentos a você e a mim, de uma maneira ou de outra nós podemos ajudar. E aí eu fico imaginando Neemias naquele momento vencendo os obstáculos internos que estavam sendo levantados para impedir o avanço de Neemias. Então eu quero que você entenda que a glória da ressurreição, ela virá. Mas antes da glória da ressurreição vir, teve o Calvário. Teve o momento da crucificação. Teve um momento que Jesus foi exposto diante de todos, de uma maneira até vexatória. Mas antes desse momento, houve um outro momento, que é o secreto do Getsemane, que é o secreto da oração, que é o secreto em que a nossa carne é crucificada. Lá no Calvário, né, a carne foi crucificada, mas lá no Getsemane, a nossa vontade, a vontade humana que quer comandar, que quer estar à frente, ela precisa ser crucificada. E ela é crucificada onde? No Getsemane. Getsemane era um local, é um local, que é um jardim onde tinha muitas oliveiras. E ali era prensada daquelas oliveiras, do fruto das oliveiras, era retirado o fruto, e desse fruto, numa prensa, era tirado o melhor azeite, o melhor óleo, o melhor azeite para ser apresentado junto ao templo,
Para quê? Para que as lâmpadas do templo pudessem ser acesas, para que o sacrifício pudesse ocorrer. E o óleo simboliza o Espírito Santo de Deus. E o óleo, a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, muitas vezes vai surgir no Getsemane, quando nós somos prensados, quando nós somos sugados por Deus. Para quê? Para que os inimigos internos possam surgir e ser tratado, ser expulso, para que aquele que reina tenha o comando e controle sobre todas as coisas, a começar de dentro para fora. E é interessante porque Jesus, quando fala disso, os discípulos estavam muito acostumados a um ritual. Era um ritual em que não podiam fazer determinadas coisas, e Jesus disse que, olha, o pecado não está naquilo que entra no coração, pela boca do homem, mas aquilo que sai do seu coração. E aí ele começa a dizer lá em Mateus, no capítulo 15, 16, 17, 18, ele começa a dizer sobre isso, ele começa a falar sobre amarguras, sobre falta de perdão, ele começa a falar coisas tremendas, ele diz assim, olha, isso é o que contamina o homem. O comer ou beber sem lavar as mãos, que é um ritual, que era um ritual que deveria ser observado, que é algo externo que deveria ser observado, que a vigilância manda, e isso deve ser feito, mas não é apenas esse ato que vai te limpar profundamente. Nós moramos 2 anos ali na África, e a gente tinha um ritual de limpeza, de lavar as mãos, tal, por causa da febre amarela, por causa de N situações, né? Por causa daquele local, da falta de limpeza em alguns lugares que nós íamos, nas aldeias que nós íamos ministrar a palavra. Então a gente tinha aquele cuidado de lavar as mãos e passar um álcool, tal. Não era toque, era alguma coisa necessária em favor da nossa saúde. Ficamos 2 anos lá, e quando nós saímos da África, fizemos todos os exames, meus filhos fizeram todos os exames, não tínhamos nada, perfeita, a nossa saúde perfeita, tal. Então eu quero dizer para você que Deus, Ele guardou, Deus Ele guarda, mas Ele te dá orientação, como diz lá, se o Senhor não vigiar a casa, ou no seu guardador oficial da casa, em vão é aquele que vigia. Então, aquele que vigia, que é contratado, né, ele tem que estar no seu posto. Então, aquilo que depende de nós, aquilo que depende de você e de mim, nós temos que fazer. Nós temos que fazê-lo, mas aquilo que é de Deus, meu irmão, não tome para você, para realizar, porque é um peso e um fardo, e você não vai fazer. Você não tem condições de fazê-lo. E aí o Senhor está falando de uma maneira muito clara ali, com os discípulos, orientando os discípulos, naquele momento tão crucial. E o que nós aprendemos aí naquele momento do Getsemane, é que naquele momento do Getsemane, lá em Mateus capítulo 26, 30, Jesus está ali orando, se colocando diante de Deus em favor ali da sua igreja, que estava nascendo, que era estava sendo estabelecida, gerada ali, e ele diz assim, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres. Então, a oração como lugar de intimidade, ele tem que ter este momento, onde nós vamos experimentar o Getsemane, que é o local onde Deus realmente quer que a vontade dele seja cumprida na nossa vida. Não seja feita, Deus, a minha vontade, mas a vontade do Senhor suprema sobre a minha vida. E nós aprendemos com o mestre, naquele momento de adversidade, naquele momento de dor, ele estava passando pelo secreto do Getsemane, para que a glória da ressurreição, lá na frente, pudesse ser vista, aclamada, louvada por todos. E as pessoas vão ver a glória de Deus na tua vida, neste ano de maravilha, mas antes desse momento, existe o secreto do Getsemane, da oração,
de se colocar diante de Deus, de clamar por alvos propostos por Deus, de anotar, meu irmão, tenha essa prática, anote os teus pedidos de oração, veja as respostas de Deus, e lá no final do ano você vai ver quantas coisas Deus fez. Quantas coisas Deus, Ele já fez. E quantas coisas Deus, Ele fará. Nós somos um povo de memória muito curta. O brasileiro em si é um povo que não tem memórias. Nós, infelizmente, meu amado irmão. E eu quero que você tenha isso no seu coração, meu irmão. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Eu creio que até agora, fevereiro, nesse dia qual nós estamos vivenciando, Deus já fez grandes coisas na tua vida. Você tem milagres de Deus. Anote esses milagres de Deus. Mas com certeza, antes do milagre de Deus, nesses dias, primeiros dias do ano, houve o momento do Getsemane. Houve o momento da crucificação, do Gólgota, do Calvário, da dor, da dificuldade, mas há um momento de glória. Então Deus, Ele quer, meu irmão, neste momento, com certeza, fazer isso na nossa vida, operar isso de uma maneira tremenda. O Getsemane não possui somente esse lado sombrio, este lado realmente de obscuro, não, de maneira nenhuma. Porque o próprio Jesus, lá em Mateus 26, quando ele diz isso, a minha alma, ela está angustiada até a morte. Se nós pegarmos só esse verso, nós vamos ver o Getsemane apenas como esse lado sombrio, né? Esse lado onde nós somos, né, chicotados por Deus, só somos chicoteados por Deus, não, mas ali onde a nossa carne, a nossa vontade, ela é crucificada. E a vontade de Deus é estabelecida. E aí o que acontece? O Getsemane passa agora a ter uma nova visão. Você passa a ter uma nova visão do Getsemane, como um local de entrega, um local de posicionamento, um local de renúncia. Então, Getsemane passa a ser um lugar de oração, passa a ser um lugar de respostas de oração, onde as orações, as respostas são geradas, são formadas de uma maneira tremenda. E Getsemane passa a ser o prenúncio do comando daquele que detém o controle total sobre todas as coisas. E quem detém o controle total sobre todas as coisas na sua vida? São as circunstâncias? São os sentimentos? São pessoas? É você ou é o Senhor? Tem que ser o Senhor. Tem que ser o Senhor forte e poderoso, o Deus que tem realmente feito grandes coisas nas nossas vidas, e é este Deus que lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim: tu porém quando orares, entra no teu quarto, tem este momento de intimidade, de relacionamento com Deus. Intimidade é algo fundamental, é algo que vai ser gerado através desse processo de oração. E lá em Neemias, no capítulo 2, no verso 19 e 20, nós vamos observar que a vitória vem. A vitória no combate da oração vem, e diz lá no capítulo de Neemias 2, 19 e 20, diz assim: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós disporemos e reedificaremos. Quem vai dar bom êxito é Deus, mas quem vai se dispor? Quem são? Somos nós. Eu e você, meu amado irmão, somos nós que vamos nos dispor. Tem que haver este posicionamento. Deus não é um Deus que ele colocou você no mundo e deixou você alheio, não. Ele colocou você no mundo, Ele quer te orientar, Ele quer dirigir a sua vida. Ele tem a sua vontade soberana, mas você tem a sua vontade, e Ele quer que a sua vontade e a vontade soberana de Deus estejam andando em conjunto, experimentando o melhor de Deus para a sua vida. Então busquemos da parte de Deus, esse discernimento da parte de Deus, esse discernimento que vai nos levar a este caminho de intimidade com Deus, e a oração
é este caminho. A oração é este caminho. Nós estamos finalizando agora nesses 2 versos de Neemias 4, no verso 10, quando o povo, naquele momento da reconstrução do muro, eles estavam ali reconstruindo o muro com muita dificuldade, com muita luta, com muita oposição. E aí Neemias 4:10 diz assim: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Talvez você esteja nessa caminhada, dizendo para Deus: Deus, quantos escombros, Senhor, quantas coisas destruídas, Deus, quantas coisas serem feitas. E você olha como aquele que está arrumando a casa ou numa mudança. Quem já mudou sabe disso, já mudei várias vezes. Você muda, põe todas as coisas, e aí com o tempo, com as mudanças que nós fizemos, nós aprendemos a dividir até a bagunça. Então as caixas chegavam, o que é do quarto vai para o quarto, o que é da sala vai para a sala, o que é do cozinha vai para a cozinha. Isso não é toque, isso é organização. Aí o que aconteceu? Uma vez lá em Belo Horizonte, chegou tudo na casa nova e jogou tudo na sala, e a gente não sabia para onde ia, nem o que era, a caixa não tinha o nome indicado do que tinha dentro. Meu irmão, foi um transtorno. Eu olhei para aquela bagunça, eu falei, eu sinto aqui que Neemias estava nessa condição, olhando: Senhor, a nossa vida, né, está nessa condição, os carregadores estão sem forças para prosseguir, os escombros. Mas aí Neemias, o que ele tinha feito? Ele já tinha feito um planejamento anterior. E dentro desse planejamento anterior, eu quero que nós tenhamos no nosso coração, esse planejamento anterior é a oração. Às vezes as pessoas falam, já aconteceu muitas vezes, nós vamos fazer algum trabalho, nós precisamos agora orar, tal. Meu irmão, nós já oramos antes. No dia a gente tem que realmente colocar em prática o que nós oramos. Por isso que quando nós vamos para uma campanha evangelística, um evangelismo mais de impacto, tal, todo jejum, toda oração a gente faz antes. Se fizer no dia, meu irmão, você vai com esse quê de espiritualidade e você, o que acontece? Cai na derrota. Então se prepare antes para o combate. Deus está falando isso com você porque Deus já falou comigo e eu precisei aprender com os erros. E aí Neemias capítulo 4 é tão interessante, capítulo 4, no versos 19 e 20, quando diz assim: grande e extensa é a obra, nós estamos no muro, muito separado, longe uns dos outros, no lugares em que ouvides o som da trombeta, para ali ireis, o nosso Deus pelejará por nós. A obra é grande, a obra é extensa. Toda essa ação sobrenatural de Deus neste ano de maravilhas vai ocorrer, meu amado irmão. E eu creio que Deus tem grandes coisas a realizar neste ano, mas se empenhe em oração. Realmente batalhe em oração, orando, intercedendo, sendo esse realmente que se coloque para ouvir de Deus a sua orientação, para ouvir de Deus aquilo que Deus está dizendo e estar no lugar certo, na hora certa. Porque o que Deus disse a Neemias foi assim: Neemias, diga ao povo, no lugar em que vocês ouvirem o som da trombeta, para ali ireis. Não é em qualquer lugar, não é em qualquer momento, não, em qualquer lugar, em qualquer situação, não, é no lugar onde eles ouvirem o som da trombeta. Então, em primeiro lugar, ore na tua casa, se coloque num momento de oração dentro da tua casa, aproveite os momentos de oração que nós temos aqui na igreja. Isso vai ser um complemento, um conjunto, meu amado irmão, para combatermos e vermos os milagres de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Para finalizarmos, o último verso, Neemias capítulo 4, no verso 13, Neemias colocou o povo nesse posicionamento, quando ele diz assim: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Neemias pôs aquele grupo, o grupo ali de Jerusalém, ele colocou de que maneira? Ele estabeleceu por famílias. E nós cremos um ano de maravilhas aqui na igreja. Mas a começar, Deus, em mim, Senhor.
a começar na minha família, Senhor. E nós vamos ver, Senhor, famílias sendo abençoadas neste local. Famílias sendo abençoadas, como diz aqui a palavra, nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, mas com espadas, com arcos e com lanças, realmente empenhando a palavra de Deus, que nos dá condições de vencermos o nosso combate. Meu irmão, nós vamos nos unir em oração, em favor das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa igreja, onde Deus tem nos colocado, da nossa nação, meu amado irmão. E tenha no teu coração, grandes coisas já estão ocorrendo, grandes coisas já estão ocorrendo na tua família, na tua casa, na igreja, na nossa nação, e nós queremos ver mais coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Eu gostaria de orar nessa hora. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nessa hora. Eu gostaria que você colocasse diante de Deus o teu coração nessa hora. Se colocasse diante do Senhor, entendendo que oração tem esses dois tópicos que eu pude relatar nesta manhã. Existem outros, mas esses dois eu quis ressaltar, que é, oração é algo pessoal, é algo intransferível. Oração, em segundo lugar, é algo que vai te levar a uma intimidade com Deus. E começa na tua casa, começa entre os teus familiares. E você vai ver as grandes coisas ocorrendo de uma maneira tremenda. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a tua porta, fala com teu pai em secreto. Teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Deus, eu não conheço os corações aqui presentes, Deus, mas eu te conheço, e eu conheço que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. Nós temos declarado, Deus, e profetizado um ano de maravilhas, Deus. Nós queremos neste ano de maravilhas, Deus, na nossa família, Deus, na nossa igreja, Senhor, na nossa nação, Senhor, na nossa cidade, Senhor. E a começar, Deus, a começar em mim, Senhor, a começar na nossa vida de uma maneira pessoal, Senhor. Nós trouxemos essa palavra da tua parte, Senhor, não como algo a trazer um peso ao coração do povo, mas Deus dizendo, como Jesus assim o disse: vocês não conseguem vigiar comigo nem ao menos 60 minutos. 60 minutos dos 1.440 minutos que eu tenho te dado a cada dia. Deus te entende, mas Deus tem algo de tremendo, Deus, para as nossas vidas neste dia, Senhor. Porque nem olhos viram, Deus, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem revelado para aqueles que o amam. Por isso, Deus, nós clamamos a Ti, Senhor Deus amado. Clama a mim, diz o Senhor, e eu te responderei, eu te anunciarei coisas grandes, coisas ocultas que Tu não sabes. Obrigado, Deus. Abençoe cada vida, abençoe cada lar aqui presente. É o que nós pedimos, Deus, que cada família seja levantada, Deus, no lugar correto, para, empenhando as armas corretas, Deus, possam conquistar, Senhor, a vitória, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar em nome de Jesus. Pastor. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Eu penso que deixa o pessoal sair. Toda palavra tem que haver uma reação. Eu estava rodando, estava lá com os adolescentes, aproveitando a minha rouquidão,
que ela não estava aqui. Porém, a gente sempre ouve a palavra e a gente tem que tomar uma atitude diante dela. E eu queria orar com você que quer dizer: Deus, essa palavra, ela foi para mim. Eu precisava dela. Porque tem que ter mudança na nossa vida. Não dá para a gente simplesmente chegar, assistir. Não, tem que ter mudança. Lógico que Deus falou com todos. Mas alguns querem dizer: não, eu precisava dessa palavra. Eu queria orar com você. Feche teus olhos, por favor. E você que quer se apresentar diante de Deus dizendo: essa palavra é minha, vai ficando em pé no seu lugar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Você está diante do Senhor. Deus conhece o seu coração. O relacionamento de Deus conosco é através daquilo que é visto no nosso coração. Jesus disse: grande foi a fé dessa mulher, grande foi a fé deste homem. Jesus olhava o coração. Jesus sabia que Zaqueu estava naquela árvore e disse: eu conheço o coração desse moço. Ele conhecia o coração de Bartimeu, que estava gritando. Ele conhece o seu coração. O nosso Deus tem milagres, mas tudo está associado ao relacionamento. Deus amado, eu quero colocar diante de Ti cada vida. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós não queremos só conhecer a letra, nós queremos conhecer o Senhor dos Senhores, o Senhor da letra, o Senhor que muda, que transforma. Grande é o Teu nome, Senhor. Tu conheces cada vida, Senhor, a motivação, porque estão em pé, Senhor. O que ouviram, Senhor? Eu sei que o pastor João falou, Pai, mas o que esse povo ouviu? Nós não sabemos, ó Deus, nós não sabemos qual foi a interpretação no coração, quais foram os assuntos tratados, as áreas que foram mexidas. Por isso, Senhor, eu clamo por cada um em nome de Jesus, que saiam daqui, ó Deus, com um desejo de mudança, Senhor, de alterações, pois nós dependemos de Ti, Senhor, e nós não queremos simplesmente viver, transformar a nossa vida numa rotina, mas nós queremos nos aprofundar, ó Pai, nos relacionarmos. Nós queremos que o Senhor tenha liberdade sobre as nossas vidas. Meu Deus, estende as Tuas mãos, estende as Tuas mãos, estende as Tuas mãos e abençoa cada vida em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, Senhor, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor meu Deus, eu recebo a palavra, eu creio na palavra e assim eu me coloco nas Tuas mãos, para que o Senhor mexa na minha vida. Tu tens liberdade, altera valores, glorifica o Teu nome. Eu preciso de Ti, eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh, Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, Pai. Nós Te adoramos e reconhecemos que só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus.